Fala pessoal, vamos começar agora mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um dos conhecimentos mais importantes que eu tenho dentro do mercado financeiro, que é a filosofia de Trend Following, ou aqui no Brasil conhecida como os modelos seguidores de tendência. Esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento foi um divisor de águas na minha vida, no método como eu enxergo, como eu entendo o mercado. Você que acompanha já aqui o canal deve saber que esse tipo de conhecimento é um pilar fundamental quando eu tomo a decisão de comprar ou vender algum ativo no mercado financeiro. Então vamos começar a entender o que é o Trend Following, mas antes disso eu gostaria de pedir para vocês o like e também não se esqueçam aí de seguir o canal aqui no YouTube, bacana? Vamos começar esse entendimento através do pensamento aqui da filosofia e da estratégia de investimentos. Temos dois pilares aí fundamentais. Eu julgo que o modelo de Trend Following é muito mais do que uma simples estratégia de compra ali, vende aqui. Não, galera. Para mim, o modelo de Trend Following ele é muito mais do que isso. Ele simplesmente traz para a gente também como o mercado funciona, como as coisas acontecem no mercado e como a gente deve se comportar o que o mercado está mostrando para a gente naquele exato momento. E isso é uma luz ao meio da escuridão, que é o mercado financeiro. Então podemos caracterizar aí que o Trend Following é sim uma filosofia de investimento, assim como nós temos lá o Value Investing, tão famoso e tão conhecido aí por causa do Warren Buffett, né, que investe dentro dessa estratégia há tanto e tanto tempo. Temos também o Factor Invest, muito famoso, os fundamentalistas ou aqueles que pregam em análise fundamentalista para compra e venda de ativos. Temos também aí, então, enquadrado o Trend Following. E no Trend Following nós podemos afirmar o quê? Que existe a crença que o mercado funciona em ciclos, ou seja, ciclos de alta, ciclos de baixa, criando as famosas tendências. E dentro dessas tendências nós temos o quê? Nós temos o princípio das movimentações dos ativos. Podemos aí então formar estratégias para comprar e vender esses ativos e aproveitar esses movimentos, ou seja, dentro dessa estratégia o preço importa. Podemos até falar mais que isso, podemos falar que tudo está descontado no preço. Você pergunta, como assim, Fernando? Sim, pensem que o mercado é formado por pessoas que estão ali trocando ativos todos os dias. E essa inteligência, esse conjunto que o mercado tem, acaba formando o preço. Então, quanto mais líquido, quanto mais pessoas interagindo com a compra e venda de um determinado ativo, nós temos aí o preço mais próximo do preço real. E nesse tipo de informação já está descontado o quê? Já está descontado aquele fundamento daquela empresa, aquela dívida que aquela empresa contraiu, as expectativas de crescimento da economia ou não, né? Então tudo isso está contido no preço da cotação daquele ativo. E é curioso a gente assumir esse tipo de premissa e perceber que não só os preços se movimentam em tendências. Olhando aqui, olhem isso, por exemplo, nós temos aqui um gráfico qualquer e nós temos o quê? Esse longo período aí de tendência de alta, inequívoco aqui que nós podemos falar que dentro do período da seta verde esse ativo esteve em uma tendência de alta muito forte. Depois nós temos aí esse ativo numa tendência lateral. Então notem como o comportamento dos preços muda ao longo do tempo. E como eu falei para vocês, não é só isso que se comporta desse modo. Se nós olharmos aqui esse gráfico que mostra a evolução do PIB brasileiro desde 1967 até 2016, nós podemos olhar o quê? E notar que dentro dos períodos aqui nós temos o quê? Tendências, onde o preço se comporta de uma forma, na verdade o PIB, né, se comporta de uma forma e também de outra. Então temos aqui período de expansão. Então, como exemplo aqui, notem, se nós pegarmos desde 2000, onde o PIB brasileiro foi crescendo ano após ano até o crash de 2008, nós tivemos aí um período muito forte de expansão do PIB, que culminou com um dos maiores bull markets, ou seja, um dos maiores períodos de crescimento também no mercado acionário brasileiro. Se nós olharmos aqui depois do crash lá de 2008, nós tivemos um período de recuperação, e aí depois aí em 2010 para frente nós tivemos aí queda ano após ano do PIB. E o que aconteceu, galera, dentro desse período nas ações? Nós tivemos também um período de baixa, um bear market no mercado de ações, onde as ações chegaram a perder aí mais de 40% do valor de mercado. Então, notem como as coisas se conectam, não só as ações,
como a economia, o mercado no geral, também é formado por tendências, ciclos de expansão, ciclos de contração econômica. Olhando então essas premissas, vamos entender um pouco da história dos modelos aí seguidores de tendência. Então nós temos o quê? Nós temos lá, e vamos ter que voltar aí mais de 100 anos no passado para falar aí do Charles Dow, ele que é uma das figuras mais conhecidas do mercado financeiro, porque ele foi o criador aí da famosa teoria de Dow e também é o pai aí da análise técnica moderna. Esse cara também criou lá, em 1986, o índice que é hoje conhecido como o índice Dow Jones, um dos índices mais antigos dentro do mercado americano. Notem como há mais de 100 anos atrás ele já pesquisava e já falava coisas como a tendência é vigente até que seja substituída por uma outra oposta, ou seja, temos há mais de 100 anos atrás o Charles Dow falando aí sobre tendências. Então não é uma coisa que começou há 5, 10 anos atrás, nós temos aí há muito tempo já investidores pesquisando sobre o comportamento dos preços e das tendências dentro do mercado de ações. Olhando aqui outra figura importante, nós podemos falar aí do Richard Dawson, que foi aí um investidor, também um dos precursores aí dos modelos de Trend Following. Ele pesquisou e escreveu diversos artigos aí desde 1940 até 1980 sobre esse tipo de modelo. Além disso, ele criou aí modelos que são usados até hoje. Fora isso, o Richard também criou aí um legado, pois lá naquele tempo ele já pesquisava e já ensinava outras pessoas sobre os modelos seguidores de tendência, criando aí um famoso legado, criando aí uma cultura de outros investidores buscarem sobre fontes e coisas sobre o assunto. Uma das frases importantes que ele já falava lá na época era o quê? Limite as suas perdas e deixe os lucros correrem, independentemente de todas as outras regras. Nós vamos falar daqui a pouco sobre os modelos de côncavo e convexo, e vocês vão ver como isso já é refletido hoje. Então nós temos aí figuras mais novas falando sobre coisas modernas, só que quando nós voltamos na história nós percebemos o quê? Que essas figuras no passado já falavam dos mesmos princípios, das mesmas coisas há 50, 100 anos atrás. Porque o mercado é feito de pessoas e a interação das pessoas, a dor e o prazer das pessoas que elas têm quando o mercado está em alta ou em baixa é a mesma no passar dos anos. Bom, indo um pouco mais para frente aí na história, nós podemos falar aí do Richard Dennis e do William Akshar, que foi aí um dos criadores dos famosos Turtle Traders, que aí sim começou a tomar mais cara e difundir, pelo menos lá nos Estados Unidos, a questão dos modelos seguidores de tendência. E a grande pergunta que eles faziam lá na época, isso nós estamos falando em 1980, era o quê? Ter sucesso investindo é um talento nato ou pode ser ensinado? Havia uma grande dúvida se investidores de sucesso são pessoas assim fora da média, aquelas pessoas que são muito inteligentes, ou se qualquer pessoa simples pode sim, ao longo do tempo, ter sucesso investindo. E para responder essa pergunta, eles fizeram uma aposta e criaram aí o programa chamado de Turtle Traders, que foi basicamente o que, galera? Eles selecionaram aí figuras, pessoas aleatórias, colocando um anúncio no jornal e chamando essas pessoas se elas queriam participar de um programa de investimento, um programa de traders. Essas pessoas que tinham conhecimentos pouco, ou conhecimentos mínimos ou nenhum sobre o mercado de investimentos, foram lá, se reuniram e começaram a aprender modelos seguidores de tendência. E a partir daí, nos anos seguintes, eles conseguiram muito sucesso, ganharam muito dinheiro operando esse capital que era dos dois e formaram aí alguns investidores que são famosos até hoje. Então eles conseguiram aí formar investidores do zero, operando através dos modelos seguidores de tendência. Então foi sim respondida a pergunta que é possível criar investidores, é possível uma pessoa partindo do zero aprender e ter sucesso no longo prazo. E aí nós vemos aqui para uma outra questão que é o quê? A rentabilidade. E para falar da rentabilidade, vamos falar o quê? Vamos falar aí de figuras importantes que são aí, hoje, figuras de destaque que acabam usando os modelos seguidores de tendência para operar. E temos aí a primeira figura aqui da foto, é o Jerry Packer, que é um dos mais famosos Turtle Traders. Então ele foi formado aqui pelos dois, lá em 1983, depois de aprender o conteúdo e os conhecimentos, ele acabou formando o fundo de investimento dele, que hoje é um fundo com mais de 1 bilhão em gestão, 1 bilhão de dólares, lá nos Estados Unidos, e é assim uma das figuras mais importantes aí dentro dos investidores,
que utilizam o Trend Following. Temos também essa outra figura aqui, que é o John Henry, que ele é o fundador, na verdade fundador não, ele é o proprietário do Boston Red Sox, que é um clube americano, se eu não me engano, de beisebol. O patrimônio desse cara aqui está avaliado em mais de 2,7 bilhões. Ele também é um ferrenho defensor das estratégias de Trend Following. Temos uma figura conhecidaça aí no mercado, que é o Ray Dalio, e ele é um dos maiores investidores do mundo, com um patrimônio acumulado aí de 160 bilhões de dólares. Aqui existe uma certa confusão, porque muitas pessoas afirmam que ele utiliza modelos seguidores de tendência dentro dos modelos do fundo dele. Ele acaba não afirmando ou não mentindo, desmentindo essa informação, acaba selando as 7 chaves, como que funciona os fundos lá da Bridgewater Associates. E temos por último aqui esse simpático figura aqui, que é o Bill Dunn, que ele é o criador aí da Dunn Capital. E por que que ele é tão importante dentro da nossa questão da história e da rentabilidade dos modelos seguidores de tendência? Vou mostrar para vocês esse gráfico aqui, que mostra o compilado dos investimentos feitos pela Dunn Capital, desde lá de 1970 até os dias aí de hoje. Então temos aqui a comparação entre o S&P, que é o Ibovespa americano, e aí temos também o fundo gerido por esse investidor, que é o Bill Dunn. Então notem aqui que lá desde o começo, o investidor que investiu R$1.000 dentro do S&P teria acumulado até hoje aí um investimento total de R$151 mil, $1.000, desculpem. Enquanto quem investiu nesse fundo dele tem aí o total acumulado de $1.053.000. Então notem o tamanho da diferença entre o S&P e esse fundo, que é basicamente um fundo seguidor de tendência. Notem também uma coisa importantíssima, que é o quê? Os drawdowns, que é os períodos onde o S&P tem quedas muito relevantes, geralmente o fundo dele tem aí quedas menores do que o próprio S&P. Então é um fundo com uma volatilidade até menor, um risco menor do que o próprio S&P. Temos aqui no acumulado, ano após ano, o fundo dele rendendo aí 16% ao ano, enquanto o S&P aí com acumulado de 11% ao ano. Essa aqui é, sem dúvida, uma das figuras bem importantes dentro dos modelos aí, seguidores de tendência. Temos aqui essa outra comparação, que é o quê? Que é o fundo do Bill Dunn comparado com as ações da Berkshire Hathaway, que são as ações aí do Warren Buffett. Então notem como ao longo dos anos ele conseguiu aí bem próximo o retorno comparado aí com o Warren Buffett. Então temos aí períodos onde o fundo do Warren Buffett ficou acima, outros períodos onde ele conseguiu um retorno maior, chegando aqui no período que foi marcado, aqui está até 2008, nós temos aqui, ele estava com um desempenho melhor até do que o fundo aí do Warren Buffett. Não mostra o poder que tem esse tipo de conhecimento, o poder que tem esse tipo de filosofia. Bom, entendendo a história, entendendo esses retornos, essa questão toda e como isso pode impactar os investimentos de uma pessoa, ano após ano eu resolvi pesquisar e aprender mais sobre os modelos seguidores de tendência. E aí o que eu comecei a notar e aprender, eu transformei em alguns princípios. Então, plagiando aí o Ray Dalio e os livros dele, que é os princípios, né? Eu resolvi criar alguns princípios que permeiam as atitudes de um seguidor de tendência. Então, podemos falar aqui dos princípios do Trend Following. E quais são esses princípios que nós devemos ter para seguir esses modelos? E o primeiro de todos é, sem dúvida nenhuma, o confie na tendência. E aí eu vou chamar de novo lá o nosso amigo Charles Dow e as premissas que ele colocou há mais de 100 anos atrás para falar que a tendência é vigente até que seja substituída por uma outra oposta. E aqui eu vou mostrar para vocês nos exemplos como isso funciona. Então vamos falar aqui de uma ação que foi uma das ações mais queridas do mercado americano, uma das empresas mais relevantes no mundo, que é a General Electric. Notem esse exemplo aqui. Observem as ações dessa empresa desde lá de 1993, a expansão que essas ações tiveram, saindo lá de $4, batendo aos $56, marcando o pico dela lá no fim dos anos 2000. Essa empresa, galera, para vocês terem uma ideia, no fim dos anos 2000 ela era uma das 5 marcas mais valiosas dentro do mercado americano.
E notem o que acontece com essa ação depois. A ação entra numa tendência de baixa, então tem essa primeira perna aqui de baixa, e os preços vão decaindo aí ao longo dos anos e anos. Notem que mesmo dentro de uma tendência de baixa, nós temos aí períodos onde o mercado se recupera, mas aí marcado novamente por uma nova queda. Então temos aí hoje essa ação custando aí cerca de R$8, o que um dia já foi mais de 56. Para vocês terem uma ideia, para voltar ao estágio inicial lá dos anos 2000, que é lá o pico dos $56, essa ação deveria subir aí cerca de 658%. O investidor que acabou comprando essa empresa lá no pico e não vendeu, não se desfez das ações, praticamente teve o dinheiro, o capital, sendo transformado em pó ao longo dos anos. Isso que não está nem colocado aqui a inflação do período. Aqui, notem agora uma outra curiosidade. Nós podemos pegar o quê? Nós podemos pegar, desde o ano 2000, as ações da Amazon, por exemplo, e notar o quê? Uma nítida e forte tendência de alta, sem nenhuma correção ao longo desse período. Notem como os preços fazem essa inclinação, que sai lá dos menos de R$100 para bater aí $100 até bater os $2.600. Expansão impressionante. Só que nós voltarmos no passado, nós vamos entender o quê? Que a Amazon não era conhecida em 2000, muito menos, a Apple até já era conhecida, mas tinha um valor de mercado muito menor, e olhem a expansão que esses dois ativos tiveram ao longo dos anos. Então, novamente, para o investidor dos anos 2000, provavelmente ele iria escolher a General Electric, porque era uma empresa sólida, porque tinha bons fundamentos, tinha barreiras de entrada muito fortes, era difícil de competir com ela, mas não iria escolher uma Amazon da vida ou nenhuma Apple da vida, porque não era óbvio que naquele tempo que essas ações iriam fazer isso. Isso é uma grande confusão também que as pessoas fazem. Pegar um movimento do passado e achar que era simples, era fácil investir nessa empresa naquela época. Não, não era. A não ser que você tenha um modelo que priorize entrada, compra em empresas que estão se valorizando ao longo dos anos. Sim, aí você não vai analisar o conjunto da empresa, mas sim como o preço está se comportando ao longo dos anos. Então temos nitidamente, desde o ano 2000, a General Electric caindo de cotação, enquanto essas duas empresas aqui voavam, né? As empresas subiam ano após ano. E o curioso desse conhecimento, galera, é o quê? É analisar isso daqui, que é o ciclo de maturação, o ciclo de existência de uma empresa. Então, o que acontece normalmente numa empresa? Nós temos o quê? Nós temos a criação da empresa, então a abertura da empresa, nós temos o período de crescimento, que se dá por essa linha, nós temos o período de maturidade e depois o declínio da empresa. Praticamente todas as empresas estão fadadas a esse ciclo. Então, o ciclo de crescimento é sempre o maior ciclo. Então, notem, enquanto nós tivemos aqui a Amazon expandindo as suas operações nos Estados Unidos, ampliando o seu mercado, nós temos o que? As ações subindo. Então, podemos afirmar aqui que a Amazon estava ou ainda está dentro de um período de crescimento como a Apple. Notariamente, alguma parte do tempo, essas duas empresas vão chegar no período de maturidade, onde elas não vão ter mais para onde crescer ou para onde fica muito mais caro crescer e acaba ficando muito mais difícil essas empresas crescerem. Aí o que vai acontecer? Provavelmente as ações delas vão ficar numa tendência mais lateral até chegar no período aí de declínio, onde as ações começam também a cair. O complicado do mercado, e que vocês têm que entender, é que isso parece muito tranquilo de ser entendido olhando, mas é muito difícil antecipar isso, porque o mercado já acaba antecipando isso, o mercado acaba trabalhando muito na frente, então o mercado já está nesse momento precificando o crescimento ou não dessas empresas daqui 5, 10, 20 anos, isso impactando nos preços de hoje. Então é muito difícil para você, no calor ali do dia a dia, analisar se uma empresa está ou não em crescimento naquele momento. Por isso, os modelos têm que ser o mais próximos da objetividade possível. Isso eu queria mostrar para vocês. Uma grande importância que a gente pode citar aqui é o quê? Esse ciclo que vocês estão vendo aqui, ele não simplesmente segue essa trajetória, porque a empresa pode, no meio do caminho, entre um ciclo de crescimento e maturidade, se reinventar. E o que é reinventar? A empresa criar um novo produto, explorar um novo negócio, inovar. E nessa inovação a empresa acaba ganhando mais uma perna, né? Ela acaba ganhando mais um ciclo de crescimento e de maturidade. Então ela consegue ir expandindo assim o tempo de existência dela. Então podemos falar também que as empresas estão
sempre buscando o quê? Sempre buscando inovar, se diferenciar no mercado para poder sobreviver. Trazendo aqui para o mercado brasileiro, nós podemos falar de um caso típico e clássico aqui, que é a Cielo. Então nós tivemos o quê? Nós tivemos a Cielo desde o ano de 2011, essa ação subindo desde os seus R$ 4,00 até os R$ 26,00. Então temos aqui, notem, uma tendência também muito clara de alta, um período muito forte de expansão, que poderia aqui ser aproveitado por todo mundo que operou na época, tendências. Depois nós temos aí o preço ficando lateral e nós temos aí uma tendência nítida de baixa. Então aqui observando simplesmente o movimento dos preços para aquele que comprou essas ações da Cielo e começou a observar que aqui o mercado não evoluía, ou seja, não formava novos topos, ele poderia afirmar o quê? Que a Cielo não estava mais numa tendência de alta e aqui começar a realizar as posições compradas e sair desse ativo e até mesmo, quem sabe aqui, vender esse ativo dentro dessa perna de queda. E aqui, isso corrobora com tudo que a Cielo viveu ao longo de todos esses anos. Então nós tivemos aqui, desde o mercado, a criação dos modelos de pagamento com maquininha, a expansão dos cartões de crédito e débito no Brasil. Dentro desse período nós tínhamos também um grande monopólio das empresas de credenciamento, né? Então não podia entrar outras empresas dentro desse mercado, até chegar à quebra do monopólio, quando nós tivemos aí novos players entrando, como o Mercado Pago, a própria Stone, o que acirrou e muito a competitividade dessas empresas, chegando aí ao negócio começar a dar menos lucro e o crescimento ser impactado. É curioso falar que aqui nesse período aqui, a Cielo tinha 5 vezes o que ela cobrava de taxas dos clientes do que cobra hoje. Então, notem como ao longo do tempo esse negócio foi se tornando mais inviável, pelo menos não tão lucrativo. E isso foi descontado aqui, como vocês podem ver, dentro dos preços. Nós temos um outro exemplo aqui também, ó, notem, aqui nós estamos falando da Hering. Então, para quem não conhece, a Hering é uma loja de roupas, que vende roupas aí jovem, no público aí de meia idade. E nós tivemos aqui durante os anos aí de 2008, 2009, essa empresa também expandindo as operações, abrindo novas lojas e conseguindo aí uma fatia maior de mercado. E notem como o mercado precifica isso. Nós tivemos aqui, dentro desse período, uma alta de mais de 1000% dentro desse ativo. Só que o que acontece? O mercado começou a ficar mais concorrido, as ações não performaram bem, a empresa começou a ter dificuldade, tanto de criação de novos produtos de moda, tanto de concorrentes, e notem como as ações caíram. E até hoje nós não temos aí também a Hering conseguindo superar esse topo marcado aqui lá nos anos, se eu não me engano, no ano de 2012. Não temos mais essa empresa aí dentro de uma tendência de alta. Então aqui podemos falar que foi muito bem aproveitado esse período e depois a empresa fica num período mais difícil, mas ela também tem um componente mais cíclico. Então notem que ela sobe muito, depois ela cai em linha praticamente reta, ela tem comportamentos cíclicos aqui dentro do mercado, provavelmente mais atribuídos aos ciclos aí de poder de compra do consumidor em período X ou Y. Então, galera, isso daqui cabe para a gente ver o quê? A gente pode notar o quê? Que nós devemos estar expostos a empresas que estão em expansão dos seus preços. Então, existe uma crença do mercado que as pessoas falam que não se deve comprar empresas que já subiram muito e acaba o indivíduo ficando longe do quê? Ficando longe de uma Amazon, de uma Apple, e indo comprar empresas aí como General Electric, como Cielo, que a pessoa julga que está com preço muito descontado, com seu PL baixo e sendo uma grande oportunidade, mas acaba, na verdade, sendo uma grande armadilha. Então podemos falar agora o quê? Do segundo princípio, que é aceite acertar pouco para buscar ganhar muito. Uma das premissas mais básicas desses modelos é o quê? A gente não vai acertar toda hora. É muito difícil achar uma Amazon, uma Apple, uma Cielo no período de crescimento, uma Hering no período de crescimento. Provavelmente vocês vão errar muito para acertar algumas vezes. Só que acertar poucas vezes e conseguir lucros de 1.000, 2.000, 5.000% vai pagar todos os pequenos erros que vocês cometerem na escolha dos ativos. Então, provavelmente, algumas ações vão dar sinais de compra que romperam o topo histórico, só que, novamente, elas vão voltar, vão estopar e você vai sair da operação. Isso vai acontecer 1, 2, 3, 4, 5, até que você encontre aquela empresa que
Você compra e a ação continua a subir, continua a subir, continua a subir e não para de subir por 1, 2, 3, 4, 5 anos. E aí, esse lucro dessa operação paga todos os outros prejuízos e ainda transforma o seu capital de uma forma exponencial. Então, esse princípio é um dos mais poderosos, só que um dos mais difíceis, porque é extremamente complicado para o ser humano aceitar. Acertar pouco é da nossa natureza querer acertar, estar sempre certo, estar sempre com a convicção. É difícil para nós aceitar que a gente não vai acertar toda hora. Então, é muito poderoso, só que é muito difícil de seguir. Indo para o terceiro, tenha um modelo convexo. Já falamos disso lá no começo do vídeo, mas extrapolando aqui um pouco mais, o que é um modelo convexo? Então nós temos aqui dois gráficos. Então nós temos aqui um gráfico de um modelo convexo e um gráfico de um modelo côncavo. E o que significa isso na prática, galera? Foi o que a gente falou no princípio anterior. Todas as operações que vocês entrarem, vocês devem buscar o quê? Vocês devem buscar perdas controladas. Então aqui notem, nesse gráfico nós temos um prejuízo já calculado, aqui nós estamos nesse ponto, aqui é o nosso prejuízo, que já é sabido, e o nosso ganho é infinito, nós não sabemos o nosso ganho, então o nosso ganho pode ser 100, 200, 300, 400, 1000%, e o nosso prejuízo já assumido aqui, já é um prejuízo X definido. Enquanto nos modelos côncavo, nós temos o contrário, nós temos aí modelos que você sabe quanto você tende a ganhar, mas você não faz a menor ideia de quanto que você vai perder. Então, às vezes, comprar uma ação que está lá em queda livre, você, posso ganhar ali 5, 10%, se eu ganhar 30% eu saio vendo tudo. Só que, cara, se essa empresa falir, você vai perder todo o seu capital. Então, você está jogando para ganhar 10% com o risco de perder 50%, 100%. Então, essa é a estimativa de um modelo côncavo e essa é a estimativa de um modelo convexo. Então, a gente deve sempre maximizar os nossos lucros e cortar os prejuízos no primeiro momento. Nunca hesitar em cortar os prejuízos. Também é um modelo poderoso, mas que é muito difícil para as pessoas seguirem, porque é também contra a nossa intuição cortar. A gente sempre não gosta, a gente não consegue cortar a dor, então a gente sempre tenta prolongar aquela dor, não estopar, não sair daquela empresa, prorrogando aquela escolha, achando que as coisas vão voltar ao normal, só que às vezes a coisa nunca volta. Nós temos milhares e milhares de exemplos disso na história do mercado para provar isso para nós. E o quarto princípio é foco no longo prazo. Foco no longo prazo. Tratando aqui das premissas de fractais, nós podemos operar modelos seguidores de tendência tanto no curto quanto no longo prazo. Nós podemos fazer day trade, operando modelos seguidores de tendência, nós podemos fazer swing trade, nós podemos também estar com a operação aí durante anos e anos. O foco, galera, aqui é o principal, é no longo prazo. Eu acredito que o longo prazo acaba transformando o capital de uma pessoa. Aqui está uma pesquisa que eu fiz, na verdade, aqui uma compilação que eu fiz dos retornos dos pregões semanais do Ibovespa desde o ano de 2016. Então notem como o retorno do Ibovespa, isso foi antes de sair do crash do mercado, nós tínhamos um retorno aí de 253%, com 96 pregões aí de alta. O que acontecia quando eu tirava 10 pregões dos pregões de alta? Olha lá, nós tínhamos um retorno caindo aí praticamente mais de 60%. Então nós tínhamos aí apenas com 10 pregões o retorno que era de 253% caindo para 189%, o que mostra que estar fora do mercado, estar fora das ações custa muito caro. Às vezes você vai perder um movimento de alta ali que é de uma semana, 2 semanas, que no final das contas vai compreender aí um movimento de vai compreender aí 1/3 do movimento de alta do mercado. Então, tenham muito cuidado em estar fora do mercado. Isso na prática significa o quê? Muitas pessoas às vezes compram um ativo, e traçam o alvo dela, ela compra o ativo e fala, eu quero ali 20%, 20% eu saio. E a pessoa compra aquele ativo, fica lá e tem lá o 20% de lucro e estopa a operação. E daqui 2, 3 dias aquela ação sobe mais 30% e 40%. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso? E aí fica a dor da pessoa, fala, poxa, eu podia ter ficado um pouco mais e ter um lucro maior. Isso no longo prazo acaba comendo o retorno daquela pessoa. Então, de novo, a gente deve sempre buscar lucros exponenciais e travar as nossas perdas. E por último, aqui para finalizar com vocês,
eu quero trazer a questão do plano. Não adianta você saber da história, não adianta você saber das premissas, não adianta você saber dos princípios, se você não tiver um plano. Já diria essa frase muito famosa, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então você pode saber o que for. Se você não tem um plano, se você não está detalhando para onde que você está indo, para onde seu modelo está levando você, qualquer coisa barra, qualquer coisa serve. Então, o principal é o quê? Definir sempre por que você está comprando aquela ação, qual o seu risco se der errado. Então, antes de entrar naquele ativo, antes de comprar aquela ação, saiba, se der errado, quanto que eu vou perder, quanto que eu estou aceitando perder dentro desse ativo. Aceito esse risco, para mim é saudável, eu não vou ficar depressivo, eu não vou chorar se perder esse dinheiro dentro dessa empresa. Galera, parece óbvio, mas tem muita gente que acaba pegando o dinheiro de uma vida, de uma economia de uma vida e comprando aquela ação, porque o mercado está em alta, eu vejo tanta gente falando por aí, as coisas vão dar super certo. Aí acontece um crash, a pessoa simplesmente entra em depressão, a pessoa não consegue lidar com isso. Tem muitos casos em crises que as pessoas cometem suicídio por causa disso. Então, eu aceito esse risco que eu estou correndo e qual será o meu ponto de saída? Tanto se cair e tanto na alta. Mesmo que o ponto de saída seja um stop móvel, mesmo que o ponto de saída seja um stop no tempo, mas você também deve saber quando você irá sair de uma operação. Isso vai tirar de vocês o quê? Aquela resposta, que é aquela pergunta, na verdade, que é e agora o que eu faço? Você nunca vai deixar o mercado te surpreender, você sempre vai estar um passo à frente dos movimentos do mercado, porque você já planejou o que você ia fazer. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse para vocês, essa filosofia, esses princípios são princípios que mudam o jogo de qualquer pessoa dentro do mercado. Então, revejam esse vídeo, olhem mais uma vez, procurem fontes sobre o tema e estudem. Acho que vale muito a pena conhecer um pouco mais sobre os modelos seguidores de tendência. E por hoje é só, então um forte abraço, não se esqueçam aí do like e também de seguir o canal. Até mais. Falou, galera!